Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão que me está a passar pela cabeça relativamente ao tema de física das leis de Newton do 11º ano. Bem, e o exercício que me está a passar assim pela cabeça é o seguinte. Imaginem lá que temos então um corpo, quer dizer, um corpo de massa, pode ser 40 kg, quer dizer, este corpo move-se num plano horizontal. Eu vou aqui desenhar. Move-se assim num plano horizontal. Mas eu vou então desenhar, teremos aqui assim o corpo. Agora sabemos que, quer dizer, este corpo move-se aqui neste plano horizontal, empurrado, então por uma força à qual eu vou chamar F1, cujo módulo de F1 é exatamente igual, por exemplo, a 300 newtons. Quer dizer, e sei que o ângulo, vou chamar θ, quer dizer que é o ângulo que F1 faz com uma vertical, este ângulo é exatamente 47 graus. Tudo bem. Então vou desenhar aqui essa força F1. Quer dizer, aqui vou tentar, em primeiro lugar, né, definir aqui o meu referencial. Seria no plano horizontal o melhor referencial que vos serve. Será o referencial assim cartesiano, né? Nesta forma. Assim. Vou aqui desenhar. Quer dizer, aqui há de ser o meu X, aqui há de ser o meu Y. Quer dizer, e se vos digo que esta força F1, este ângulo, é o ângulo que a força faz com a vertical, e reparem que é aplicado aqui na ponta do bloco, mas como o bloco também é assim um retângulo, quer dizer, esta linha aqui vertical do bloco há de funcionar como o eixo dos Y. Sendo assim, então eu posso colocar aqui F1, né? Mais ou menos assim, F1, aqui estaria F1, o vetor, né, desta força F1, e o ângulo se faz com a vertical, quer dizer, havia de ser este θ, que é 47. Opa, mas eu até gosto mais dos ângulos, o ângulo que faz com a horizontal. O que não é difícil, quer dizer, se este ângulo é 90 graus, e se ali é 47, aqui só pode ser 53. Não, peço desculpa, 43, né? A soma tem que dar 90. Quer dizer que aqui só pode ser então 43 graus. Não é necessário fazerem isto, ok? Eu é que prefiro ter aqui os ângulos a fazerem-se com a horizontal do que na vertical. Tudo bem. Depois sabemos também neste exercício que existe uma força de atrito, quer dizer, existe então uma força de atrito cujo módulo são exatamente, por exemplo, 100 newtons. Quer dizer, a força de atrito, vou então posicioná-la aqui no plano, né? Exatamente com sentido contrário ao movimento. Quer dizer, vou definir que o movimento, sentido de movimento é este. Obviamente para aqui há de ser o sentido negativo. Sendo assim, a minha força de atrito há de estar mais ou menos aqui. Pronto, há de estar assim aqui a força de atrito. Tudo bem. Vou colocar aqui duas questões. A primeira questão, eu quero o módulo da ação normal, da força normal. E numa segunda questão, eu quero exatamente o modo da aceleração adquirida pelo corpo. Tudo bem. Em primeiro lugar, vocês devem representar no diagrama de forças todas as forças que atuam exatamente aqui sobre este bloco. Quer dizer, as forças estão aqui a atuar, além destas duas que eu já as posicionei, é exatamente o peso. Vou chamar assim peso. O peso. Quer dizer, e depois há a força normal, né? Que aponta na mesma direção, mas sentido contrário ao peso. Tudo bem. Há de estar assim aqui. Quer dizer, eu até estou a desenhar a normal mais pequena do que o peso, né? E já vão perceber porquê. Quer dizer, isto está aqui, então é normal. Tudo bem. Tudo bem. Agora vou responder aqui à primeira questão. Eu quero saber o módulo, quero saber qual é o valor desta força, né? Qual é o módulo desta força, qual é o comprimento deste vetor. Então aqui vou trabalhar exatamente a seguinte ideia. Quer dizer, o corpo se move no plano horizontal, quer dizer, ele não anda para cima nem para baixo, quer dizer, não se move segundo o eixo vertical. Se não há movimento segundo o eixo vertical, isto implica imediatamente que, se não há movimento na vertical, que a força resultante segundo o eixo dos y seja exatamente um vetor nulo. O que é que isto me querá dizer? Isto quer dizer então que a soma
as forças que apontam para cima, ok? O valor absoluto, lá, o módulo, né, dessas forças terá que igualar, né, as forças que apontam para baixo, em módulo, terá que igualar exatamente o módulo. Então, tudo bem. Porque é que eu aqui coloquei a força normal mais pequena do que o peso? Já sabendo que não havia movimento na vertical. Quer dizer, porque aqui a força normal não é exatamente igual ao peso. Porque, quer dizer, a força normal e o peso não são as únicas forças que atuam aqui no eixo dos y. Isto porque esta força F1, tendo alguma inclinação, quer dizer, este vetor há de ser decomponível em dois. Há de projetar aqui para o eixo do x e terei aqui aquilo que vou chamar o meu F1x. E quer dizer, e também é decomponível aqui no eixo dos y. E hei de ter assim aqui o meu F1y. E agora, quer dizer, é a soma destas duas forças, F1y com a normal, é que vai igualar exatamente, em módulo, obviamente, o peso, de forma a que a resultante dê zero e não haja movimento vertical. Tudo bem. Então, quer dizer, para eu achar a normal, eu vou dizer o seguinte: se a força resultante em y é zero, quer dizer que o módulo da força normal mais o módulo da força F1y está a ter que igualar exatamente o módulo do peso. Então tudo bem. Quer dizer, esta força F1y, vou sacá-la através de trigonometria e o peso também. O módulo do peso, quer dizer, o módulo aqui do peso é simplesmente eu vou fazer a massa vezes a aceleração gravítica. O módulo vai lá. E quer dizer, então, considerando que a aceleração gravítica é 10, eu terei aqui então que o meu peso há de ser simplesmente 40 vezes 10, ou seja, 400 newtons. E o peso já está calculado. Agora passemos então a determinar exatamente o módulo desta força F1y. E para isso eu vou usar aqui este triângulo, né? Vou usar aqui, vou fazer assim um zoom, ok? A este triângulo. Teria algo assim deste género, é retângulo. Terei aqui o meu F1x, terei aqui o meu F1y, exatamente, quer dizer, esta projeção aqui para o eixo dos y, há de ser este cateto aqui oposto ao ângulo. E terei aqui este ângulo de 43 graus e terei exatamente aqui o meu F1. Quer dizer, vou fazer aqui o cálculo. Vou fazer assim aqui o cálculo. Basta que aplique trigonometria. Quer dizer, eu quero definir aqui F1y. E eu tenho exatamente... Eu vou só escrever aqui o triângulo. Peço desculpa porque ali ficou assim pequeno. Só para perceber mesmo a ideia. Então o triângulo aqui é retângulo. Terei então aqui F1y. F1y. Terei aqui F1x. E obviamente há de estar aqui o meu F1. E aqui está o meu ângulo de 43 graus. Tudo bem. Agora, se eu quero definir aqui o cateto oposto, vou pensar, quer dizer, tenho o ângulo, tenho aqui o cateto oposto e eu tenho o módulo de F1, ok? Que é 300 newtons. Então, quer dizer, quero o oposto e tenho a hipotenusa. Quem é que trabalha com isto? Só pode ser o seno. Então, eu vou colocar o seno de 43 graus. Há de ser exatamente igual ao módulo, estamos agora a trabalhar aqui em valores, o módulo de F1y a dividir pelo módulo de F1. Se eu quiser resolver aqui, explicitar o módulo de F1y, eu posso então dizer que o módulo de F1y é simplesmente igual ao módulo de F1 vezes o seno de 43 graus. Quer dizer, e agora vou só fazer aqui rapidamente este cálculo, porque F1, o módulo de F1 é exatamente igual a 300 newtons, e vou multiplicar então pelo seno de 43 graus. Quer dizer, então fica com cuidado, tenham uma máquina em graus. Né? Pode ser, vocês agora estão em matemática a trabalhar com radianos. Às vezes a máquina está por defeito em radianos, mas se aqui aparece em graus, vão ter que ir à vossa máquina e meter isto em graus. Cuidado, se não dá asneira. Então seria o módulo de F1 que seria 300 vezes então o cosseno de 43. O que dá então 219. Quer dizer, este meu módulo de F1y há de ser exatamente igual a 219 newtons. Quer dizer, como tenho peso e tenho o módulo F1y, eu posso agora definir aqui então o módulo da força normal. Vou passar então assim para aqui.
Quer dizer, este módulo da força normal há de ser igual simplesmente ao módulo do peso menos o módulo de F1y. Sendo assim, o módulo desta minha força normal há de ser exatamente igual ao módulo do peso, que são 400 newtons, menos o módulo de F1y, que serão 219. O que quer dizer aqui que o módulo da ação normal é exatamente igual a 181 newtons. E esse será então o módulo da minha força normal, 181 newtons. Quer dizer, então a questão aqui está resolvida. Agora vou só apagar isto para poder responder então à segunda questão. Vou só aqui apagar. Quer dizer, a chave daqui para vocês calcularem a reação normal é saberem que se não há movimento vertical, quer dizer que a resultante das forças é simplesmente igual a zero. Ok? É isto que vos resolve. Tudo bem. Vou deixar estar ali o peso, está tudo. Só apagar assim isto. Tudo bem. Ok. Agora, eu quero exatamente o módulo da aceleração. Quer dizer, e pela segunda lei de Newton, vocês têm que a força resultante, quer dizer, a força resultante é diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo bloco. O que eu com isto posso dizer então que o módulo desta força resultante há de ser exatamente igual à massa vezes o módulo da aceleração. O que se eu com isto quiser então o módulo da aceleração, se eu com isto quiser aqui o módulo da aceleração há de ser simplesmente a força resultante a dividir pela massa. Tudo bem? Tudo bem. Sendo assim, quer dizer, eu preciso, para calcular esta aceleração, exatamente, preciso da força resultante. Preciso mesmo da força resultante. Agora, como é que eu vou retirar daqui a força resultante? Quer dizer, se o movimento existe apenas no eixo do x, se o movimento apenas se dá no eixo do x, quer dizer que no eixo do y a resultante é zero. Então a força resultante que produz movimento, que produz aceleração, há de ser esta força que está aqui a ser aplicada segundo o eixo dos x. Sendo assim, eu vou determinar a força resultante que está a atuar aqui no eixo do x. Cá de trabalhar exatamente com esta projeção da força F1 para o eixo do x, é o F1x, exatamente a força de atrito. O que quer dizer então que esta força resultante, em módulo há de ser simplesmente igual ao módulo da F1x menos, né, porque a força de atrito atua no sentido contrário ao movimento, menos o módulo da força de atrito. Okay? Quer dizer, isto até deveria colocar aqui em primeiro lugar que a força resultante relativamente a nível vetorial seria simplesmente F1x mais aqui a força de atrito, né? Mais o vetor força de atrito. Só que a questão é esta, quer dizer, como a força de atrito faz aqui 180 graus com o movimento, né? O sentido é contrário, e o cosseno de 180 graus seria exatamente igual a menos 1, o que transforma esta força de atrito a nível de valor para o cálculo da força resultante num valor negativo, contrário ao movimento. Então tudo bem, quer dizer, o módulo da força de atrito está aqui, são 100 newtons. Precisamos de calcular exatamente o módulo de F1x. E para vocês calcularem aqui o módulo de F1x, vão voltar a usar a trigonometria. Vou mesmo voltar a usar a trigonometria. Então vou apagar aqui, aqui o que tinha o módulo do peso, que já não há de ser necessário para o que a gente quer calcular. Então se eu tiver aqui o tal triângulo, né? Vamos aqui voltar ao mesmo triângulo, onde sabemos que este ângulo é exatamente 43 graus, o triângulo é retângulo, tem aqui F1y, tem aqui F1x, tem aqui F1. E agora vocês têm o ângulo, querem definir o cateto adjacente e têm a hipotenusa. Então tudo bem, eu posso aqui dizer que qual é a razão que me relaciona o adjacente com a hipotenusa? O cosseno. Então vou dizer que o cosseno de 43 graus é simplesmente igual ao cateto adjacente, vamos falar aqui em módulo F1x, sobre o módulo de F1.
O que se eu explicitar nesta equação o módulo de F1x, o módulo de F1x há de ser simplesmente igual ao cosseno de 43 vezes o módulo de F1. Tudo bem. Então vou já calcular aqui a força resultante, quer dizer, o módulo da força resultante há de ser simplesmente igual ao módulo de F1x, o que será exatamente F1, módulo de F1 vezes o cosseno de 43 graus, menos o módulo da força de atrito, menos o módulo da força de atrito. Ok, vamos então posicionar os valores. Quer dizer então que a força resultante, o módulo da força resultante, neste caso só está a atuar, o movimento só se dá em x, é exatamente igual a 300 vezes o cosseno de 43 graus, menos o módulo da força de atrito, que é exatamente igual a 100. O que isto quer dizer então que o módulo desta força resultante há de ser exatamente igual, e agora é só fazer os cálculos. Vou então colocar aqui na calculadora. Terei então, cuidado mais uma vez, estes ângulos estão em graus. Vocês verifiquem na calculadora se não têm a calculadora em radianos. Vocês agora em matemática, volto a reforçar esta ideia, é importante. Quer dizer, vai-vos dar tudo mal. Se metem isto em radianos, a coisa vai dar mal. Tenham cuidado com isto, ok? 300 vezes então o... Espera aí que eu enganei-me. Não, está certo, é o cosseno, é. É o cosseno. Vezes o cosseno de 43 graus menos 100. O que me dará então 119 newtons. Então tudo bem, quer dizer, se a força resultante é igual a 119 newtons, eu estou agora em condições de fazer aqui o cálculo, da aceleração, e posso então dizer que a aceleração adquirida pelo bloco há de ser então 119 newtons por terei aqui a dividir pela massa, sendo que a massa são 40 kg. Então, dividindo isto pela massa, quer dizer, isto dá então aproximadamente 3 metros por segundo quadrado, e tenho então aqui a aceleração do bloco, o módulo da aceleração adquirida pelo bloco neste problema. Foi isto então que me passou pela cabeça, uma aplicação da segunda lei de Newton, um exemplo prático. Fica desde já aqui a minha abordagem, é sempre um prazer ajudar. Um grande abraço a todos, ok? Até já.